Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas novidades que marcaram o dia do Internacional. Afinal, o Colorado começa a ter as primeiras definições de 2025 após o Congresso Técnico do Campeonato Gaúcho. Quero falar também, gente, sobre Bernabé. Afinal, a notícia parece ser positiva em relação ao lateral esquerdo argentino. Enquanto isso, o Colorado se prepara para encarar o Red Bull Bragantino e segue com o sonho vivo. Afinal, um resultado da rodada acabou ajudando. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, a gente tem muitas coisas para conversar aqui nesse vídeo. Em nome da Inter Store Beira-Rio, aproveite a Black November, tem muitas promoções na Inter Store, tem jogo no domingão, né, dia 24 de novembro, e você pode aproveitar, né, para passar mais cedinho lá na Inter Store e aproveitar a série de produtos que estão com desconto, camisetas de jogo, camisetas, né, licenciadas, além de outros produtos, tem até pijama, por exemplo, em promoção lá na Inter Store, tá bom? Produtos licenciados do Clube do Povo e você pode comprar de forma online também, no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Você tem acesso a todos os produtos e consegue garantir eles na porta de casa, sem precisar fazer esforço. Somente pelo celular ou pelo computador você consegue adquirir esses produtos, tá certo? Turma, o Inter joga só no domingo contra o Bragantino, mas ontem acabou secando, né? O Fortaleza, que ficou no empate em 2-2 contra o Fluminense, saiu perdendo, virou o jogo e no finalzinho o Cano acabou empatando. Com esse resultado, o Fortaleza foi a 64 pontos, ou seja, tem 2 pontos de vantagem em relação ao Inter. É um resultado positivo, afinal o Inter fica ao alcance, ou melhor, o Fortaleza fica ao alcance do Internacional. Então, para resumir a rodada, a 34ª do Campeonato Brasileiro, o Inter termina a 7 pontos do Botafogo, que é o líder do campeonato, a 5 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder, o Fortaleza está a 2 pontos, terceiro colocado, e o Flamengo tem a mesma pontuação, só que o Inter tem uma vitória a menos em relação ao rubro-negro carioca. Hoje, né, alguns jogos acontecem do Brasileirão, tá? E a gente fica de olho. Às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Vitória, né? A gente torce por um tropeço do Botafogo, de preferência, né, uma vitória ou um triunfo do Vitória. Às 7h30 também tem Atlético Goianiense, que pode ser rebaixado matematicamente hoje, contra o Palmeiras. É quase torcer por um milagre aqui do Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Mas, de qualquer forma, o futebol é jogado, né? E também tem São Paulo e Atlético Mineiro. Então a gente torce aqui por uma vitória do Atlético Mineiro. O Inter já tem 4 pontos de vantagem em relação ao São Paulo, que é o principal concorrente de vaga direta, né, do Brasileirão para a Libertadores do ano que vem, né, de fase de grupos. E um tropeço do São Paulo, então, nos deixa ainda mais confortáveis para o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio. Ainda jogam na terça-feira, 8 da noite, jogo que nos interessa muito, Fortaleza e Flamengo. Ou seja, algum dos concorrentes ali da frente vai perder pontos. Se o Inter ganhar, certamente vai ganhar uma posição, né, ou pode ganhar até 2, né, se o... Perdão. Se o jogo terminar empatado, por exemplo, né? Então existe esse cenário onde o Inter acaba ganhando 2 posições aí do campeonato brasileiro, até porque o Inter tem um saldo melhor do que o Fortaleza. Então o empate nesse jogo seria o melhor cenário para nós colorados. Tá certo? Para esse jogo, né, o Inter está se preparando, treinou no CT do Parque Gigante, a gente pôde acompanhar o princípio da atividade, foi um trabalho regenerativo para a maioria dos titulares, haverá apenas um treino, né, mais forte aí visando o Bragantino com todos à disposição, e o único desfalque deve seguir sendo o Thiago Maia, que não esteve no gramado do CT e deve, né, ser desfalque confirmado aí para o fim de semana. Então, nova oportunidade para o Bruno Henrique aparecer no time titular e o Fernando, né, que começou no banco contra o Vasco, entrou com 15 do segundo tempo, deve aparecer no time titular. Bernabé está de volta e o Bruno Gomes também. Então, a projeção de time tem o Rogel no gol, Bruno Gomes na direita, Vitão, Rogel e Bernabé, Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Bruno Tabata, e na frente o Rafael Borré. É a expectativa
colorada, que já tem mais de 30 mil confirmados para o duelo deste domingo, 4 da tarde, horário maravilhoso, né? Então, se você pode ir ao Beira-Rio, vá ao gigante, turma. Estamos aguardando, quem sabe, vamos surpreender e fazer, quem sabe, a quebra, né, de recorde de público na temporada, superar, né, os 47 mil do Grenal, 48 mil do Grenal. Acho que o Inter tá merecendo, né? São 15 jogos já de invencibilidade. É o penúltimo jogo dentro do Beira-Rio no ano de 2024, um ano extremamente conturbado e que pode terminar com chave de ouro, né? Quem sabe aí seguir invicto até o final do campeonato e com mais uma vitória aí no domingo contra a equipe paulista que está dentro do rebaixamento, né? Hoje o Bragantino é o 18º, tem 37 pontos. A disputa ali está acirrada, né? O Juventude, por exemplo, é o 16º, tem 38, um pontinho a mais só que o Bragantino, então é um jogo extremamente difícil no estádio Beira-Rio. Quero falar também, gente, sobre o Gauchão. Afinal, né, o Internacional descobriu um pouco do seu caminho, né, para a próxima edição do Campeonato Gaúcho, que mudou um pouquinho a fórmula, né, do Campeonato Estadual. São 3 grupos, né, de 4 times. O Inter ficou no grupo B, grupo que tem o Caxias, o Pelotas e o Ipiranga. O grupo A tem Grêmio, São José, Guarani de Bagé e Avenida. E o grupo C tem Juventude, Monson, Brasil de Pelotas e São Luís de Juí. O que acontece? Tá? Passarão para a próxima fase de semifinal todos os primeiros colocados de cada grupo e mais o melhor segundo colocado num contexto geral. Jogo de ida e volta, semifinal, e jogo de final também, ida e volta. Não teremos mais as quartas de final. Classificam então 4. Os outros, né, do 5º ao 8º lugar disputarão, né, um triangular, vamos dizer assim, né, um quadrangular, para descobrir quem é que vai para a Copa do Brasil, quem é que fica com a vaga de Copa do Brasil, e também haverá um outro chaveamento valendo o rebaixamento para a divisão de acesso. O Inter não joga, né, na fase classificatória contra Caxias, Pelotas e Ipiranga, porque estão no grupo do Internacional. Então não há confronto entre os times do mesmo grupo. O Campeonato Gaúcho também está marcado para iniciar no dia 22 de janeiro. E aqui é uma grande notícia. Afinal, o Inter não deve precisar utilizar as categorias de base nos primeiros jogos. Deve colocar força máxima desde um princípio, até porque é um campeonato curto, né, de 8 rodadas de fase classificatória. E o Inter precisa, né, classificar. Então, os jovens devem ser utilizados pontualmente neste campeonato. A final está prevista para o dia 16 de março no estadual, tá bom? Então, uma novidade em relação ao formato do Campeonato Gaúcho. Ainda não temos datas, né, do Grenal, de quem será o adversário de estreia. O que a gente sabe é que não vai ter Inter Caxias, não vai ter Inter e Pelotas e não vai ter Inter e Ipiranga, a não ser que seja um duelo de fase decisiva, né, do Campeonato Gaúcho, uma semifinal ou uma eventual final. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Bernabéi. Afinal, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, concedeu uma entrevista coletiva no CT do Parque Gigante e falou, né, sobre a negociação para manter o lateral esquerdo argentino. Abre aspas para o Bisol. Meu sentimento sobre Bernabéi é positivo. Quando o atleta externa que quer ficar aqui, já é meio caminho andado. Acaba facilitando as coisas. Ainda não avançamos em valores e detalhes no negócio. Nós só vamos conseguir ter clareza após o fim do Campeonato Brasileiro. É uma negociação muito difícil, mas o Inter está otimista de que vai sim conseguir manter o Bernabéi no próximo ano aqui no estádio Beira-Rio. Não esquece, turma, que hoje é dia de final continental, jogo entre Racing e Cruzeiro, final da Copa Sul-Americana lá no Paraguai. E bom, né, tem Odão na KTO, tá lá, né, para o Cruzeiro ser campeão, 2,27. Para Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, marcar um gol a qualquer momento, odd 5. Para o Racing vencer o intervalo, ou melhor, estar vencendo no intervalo e vencer o jogo, 3,70. Para um título do Racing, 1,64, que é considerado favorito. Eu peço desculpa à nação cabulosa, mas eu acho que dá Racing, tá? E acho que para fins, né, de Campeonato Brasileiro, para nós seria interessante um título do Racing também na Copa Sul-Americana. Meu palpite é esse, tá? Acho que o Racing vai se sagrar campeão no tempo normal, uma vitória de 1-0 ou 2-1. Tá bom? Não esquece, KTO.com, onde a diversão acontece, uma casa que é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade na KTO, que é minha parceira aqui no canal. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Um ótimo sábado a todos. Fui!